Nós estamos recebendo aqui no estúdio Jornal Notícia o titular do cartório de registro de imóveis de Una, Joxsan Araújo Moura. O Joxsan é estudioso e conhece profundamente as leis da regulação fundiária e hoje ele veio aqui para poder nos passar um pouco de informação sobre o município de Una. Joxsan, boa tarde, seja bem-vindo à nossa redação. É um prazer, me sinto honrado com o convite. Para mim é uma honra estar aqui tentando explicar um pouquinho o que é a regularização fundiária e principalmente o que está acontecendo no nosso município, né? Muito bem. O que é a regulação fundiária, para que ela serve e a quem ela interessa? Certo. Bom, a regularização fundiária, ela nada mais é do que um conjunto de medidas que buscam inserir na formalidade, né, no âmbito territorial do município, os imóveis que estão à margem disso, né, os imóveis que estão irregulares. Então, se eu tenho um imóvel que nunca teve uma escritura, que não tem a matrícula no cartório, esse imóvel é irregular. Então, a gente tem que trazer ele para dentro da regularidade e também fazer a titulação dele para aquela pessoa que é dona de fato daquele imóvel, né? Então, eu tenho dois aspectos. Eu primeiro insiro ele na formalidade, que a gente chama de parcelamento. Eu tenho regularização do parcelamento e depois eu faço a regularização da titulação para aquela pessoa. Então, a pessoa vai ter ali depois o seu título, a sua escritura, né, o seu documento, nem que seja para guardar debaixo do colchão, já está tudo certinho, entendeu? É a sensação de ser dono legítimo, né? Exatamente. Ser proprietário de fato. Proprietário, né? De fato e de direito. E de direito, né? Exatamente. Porque hoje a pessoa ela é dono de fato, né? O imóvel está lá, aquele imóvel é irregular, já foi construído pela pessoa, não tem como pegar financiamento para construir, mas com muito custo ela construiu, está ali aquele imóvel, mas ele está na informalidade. Ele está fora da economia formal do município, né? E a regularização fundiária traz isso, ela traz esses imóveis para a regularidade, para a economia formal do município. E qual a importância desse trabalho, dessa titulação? Eu penso que o principal, vamos dizer assim, a motivação principal é dar a garantia, né, a garantia jurídica de que esse bem é seu. É muito complicado você ter um bem na sua mão, mas poxa, eu não tenho uma certidão, um documento que me garanta que ele é meu, entendeu? Eu sempre fico naquela insegurança, né? Então, a principal motivação, vamos dizer assim, a ideia principal da regularização fundiária é dar segurança jurídica. E essa segurança jurídica não é só para a pessoa que está recebendo o imóvel, é também para o banco que está querendo dar um crédito para aquela pessoa, e se ela não tiver regularidade, o banco não dá, né? É para o comprador daquele imóvel. Eu quero comprar um imóvel. Você vai escolher um imóvel que está regularizado ou aquele que você não tem nenhum documento dele, entendeu? Então, tudo isso é envolvido, né? É motivo de importância para a regularização. Nós temos vários aspectos, vários benefícios, né, da regularização, mas o principal foco, e eu falo assim, para que a gente está fazendo regularização hoje? É trazer qualidade de vida. Porque quando eu regularizo aquele imóvel, um determinado bairro, aquele bairro que antes não podia nem receber um esgoto, uma energia, tem muito local aí que você não tem nada de infraestrutura. E o poder público fica de mãos atadas em fazer qualquer investimento naquele local, porque não tem, ali tudo é irregular, né? Então, quando você regulariza, o poder público fica mais suscetível, mais tranquilo para ir lá colocar um calçamento, ir lá melhorar o arruamento, né? Questão de fazer a infraestrutura de drenagem, enfim, tudo isso influencia. A gente já teve conhecimento em vários municípios aqui do estado mesmo, do Espírito Santo, que o poder público tinha o dinheiro para fazer o investimento, mas não tinha um local, porque era irregular e perdia a verba, entendeu? Assim, casos de delegacia, de posto de saúde. Hoje, todo tipo de investimento público, principalmente que envolve imóvel, necessariamente passa pela regularidade do imóvel. Você tem que ter aquele imóvel regularizado primeiro. Então, se eu quiser colocar uma delegacia no município, eu vou procurar primeiro a matrícula daquela área
né, a regularidade daquele imóvel se é do município mesmo, né? Porque ele não pode construir também numa área que não é dele. Então tudo isso influencia. No final das contas a gente melhora saúde, melhora educação, melhora segurança pública, enfim. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, é uma qualidade de vida para a população, né? Agora, quais são as condições para a pessoa conseguir a gratuidade dessa titulação? Bem lembrado. Nós temos dois modelos de regularização fundiária principais, né? Que é a regularização REURB social, né? Para que no município ele, vamos dizer assim, quem tem direito a isso? Pessoas que têm uma renda familiar de até 4 salários mínimos, né? E não possua nenhum outro imóvel. Então, aí, fora isso, aí você entra na REURB específica, que é a REURB para as pessoas que não se encaixam no social. Então, assim, veja que a REURB ela atende todas as faixas etárias. Ela não é mais ligada somente ao social, o que antes era, né? Ele se preocupava muito com o social e não se preocupava com a classe média e média alta, né? Hoje não, tudo pode ser regularizado. Então a pessoa, para fazer jus à REURB social, e aí você não ter que pagar nenhum custo por isso, né? Nem na prefeitura, nem no cartório, nem imposto, nem nada, você tem que ter até 4 salários mínimos de renda familiar e não ser proprietário de nenhum outro imóvel, regularizado ou não, entendeu? Então eu não posso ser proprietário de qualquer outro imóvel, tanto aqui quanto em qualquer lugar do Brasil, né? O micro ou pequeno empresário dificulta essa gratuidade? Na verdade, quando o imóvel, pelo simples fato de ser empreendedor e ele quer regularizar o imóvel dele, aí entra na questão da faixa de salário também, né? Do rendimento também, né? Se for imóvel comercial, aí não. Aí o imóvel comercial sempre é REURB específica. Ele não entra no social, entendeu? Mas o residencial, ele Residencial, enquadra, desde que o rendimento ultrapasse 4 salários mínimos. Exatamente. E não tenha outro imóvel em seu nome, né? Exatamente. Agora, qual o tempo que leva para essa titulação chegar na mão da pessoa a partir da data que entra com os documentos na prefeitura? Certo. É interessante a gente fazer uma observação, porque nós temos mais ou menos 2 anos, né? O município tem 2 anos trabalhando nesse novo formato de regularização fundiária, e todo esse período ele está mais focado na regularização dos parcelamentos. Certo. Então a gente hoje está com a regularização já de 4 bairros 100% feito, e temos ainda, pelo menos acho que mais uns 6 bairros, só que bairros menores, né? Até porque o Quilombo, o maior bairro da cidade, já foi regularizado. Então a gente primeiro focou, o município, o cartório, primeiro focou na regularização dos parcelamentos, que a gente faz uma coisa por atacado, né? Mas isso não impediu de que a pessoa já fizesse o seu requerimento. Então a pessoa que já fez o requerimento, ele já está sendo analisado, e nesses bairros que já estão 100% regularizados, já está sendo concedido o título, né? Então assim, em média, no bairro que já está regularizado, gira em torno de 60 dias hoje, né? Por conta de estar se dando preferência para regularizar de forma macro os parcelamentos. Mas ao finalizar, e a gente tem a expectativa de que agora em junho, julho, estourando em agosto, vai estar toda a sede regularizada. 100% dos bairros regularizados. E aí a gente vai trabalhar só com a titulação. Entendeu? Aí quando chegar nesse momento, aí vai ser mais rápido. A gente tem a expectativa de que no máximo aí 30, 40 dias já vai estar tudo pronto, entendeu? Então hoje a gente não consegue precisar exatamente esse tempo, mas eu chuto aí uns 60 dias. Você imagina que na sede do município tem quantas matrículas de regularização? Eu calculo que a gente vai chegar em torno de 4 mil imóveis. 4 mil imóveis. 4 mil imóveis regularizados. Agora, quando fala um imóvel, por exemplo, um prédiozinho com 4 andares, significa que são 4 imóveis, né? Exatamente. Não é isso? Não, aí eu estou falando de 4 mil lotes. Ah, tá, lotes. Então, se a gente colocar na ponta do papel depois, multiplicado ali por 2 ou 3, a gente vai chegar em uns 8 mil imóveis, entendeu? Tá bom, então é justamente onde eu queria chegar com a pergunta agora. Uhum. Tem um prédio de 4 andares, entendeu? Certo. Aí você regularizou o lote.
Mas na hora de eu escriturar o imóvel, a edificação, Aham. cada apartamento aqui pertence a uma pessoa diferente. Já tem Show. direito a essa gratuidade? Sim. O que acontece? Quando você delimita um bairro como social, até a instituição de condomínio é gratuita mesmo para o prédio. A instituição de condomínio, porque ele está num bairro social. Porque é necessário, para esse caso do prédio, de fazer primeiro a averbação de construção e depois a instituição de condomínio, para eu conseguir dividir cada imóvel desse numa matrícula separada. Com isso, cada pessoa ali vai ser individualizada. Então, a pessoa que tem uma renda familiar de até 4 salários mínimos e não tem outro imóvel, vai receber também pelo social. Também entendeu? Aquele outro que já não se enquadra e tem uma renda acima disso, ele vai ser específico, entendeu? Mas até a própria instituição de condomínio, que tem um valor considerável, é gratuito desde que esteja num bairro social, entendeu? E o município, eu acho que é bem interessante destacar, ele está para o social, para as famílias que estão no social, né? Principalmente aquelas casas que são unifamiliares, não tem mais de não seja um predinho. O predinho também vai chegar lá também. Mas nesse momento o município também está fornecendo a planta para fazer a averbação de construção. Também, né? Exatamente. Então o município está bem focado em fazer a regularização andar, entendeu? Eu acho muito bacana, quero aqui, se me permite, parabenizar de fato o prefeito Romário. Tem percebido essa boa vontade. Exato, o secretário de gestão Aldrin e toda a equipe lá da regularização. A gente vê o empenho deles em querer fazer o melhor, até porque, poxa, isso traz muito benefício para a população, né? Então, assim, a gente tem que parabenizar. Só voltar na questão do condomínio, você já respondeu, mas eu vou te perguntar, vai clarear mais. Sim, claro. A mãe tem uma casa e o filho construiu por cima. Perfeito. Entendeu? É possível a gente fazer. É possível. Faz a regularização. Porque hoje, quando há um condomínio, a gente está preocupado em não fazer regularização só do lote. Está preocupado em fazer a regularização também. De tudo. De tudo. Exatamente. Porque se eu não fiz... Nesse caso, a gente tem que primeiro fazer a averbação de construção, instituir o condomínio, que aí eu consigo abrir as duas matrículas. Da parte de baixo da mãe vai ser titulado em nome dela e de cima do filho vai ser titulado em nome dele. Entendeu? Já vai ficar pronto. Abriu um precedente bacana para poder ajudar todo mundo, né? Sim, então, com certeza. Isso aqui dá 80% da população nesse caso? Olha, o nosso município, ele é muito vertical. A gente se assustou depois que foi feito o levantamento, né? Entendeu? Porque a gente imaginava que fosse muita unidade unifamiliar apenas, mas não. Nós temos, assim, eu chuto aí uns 70% do município que é prédio. Ou pelo menos mais de uma construção, né? Mais de uma construção, entendeu? Agora há uma curiosidade, porque essa gratuidade, como é que é? É realmente de graça ou o governo federal repassa um recurso para bancar essas despesas? Infelizmente, nós não recebemos nada em troca. Não recebe? Não. Existia uma... Na verdade, existe por lei uma possibilidade de se criar um fundo que vá compensar essas despesas, né? Principalmente para o cartório. Só que, assim, até hoje isso não existe. Então, a gente faz mesmo porque a gente vê que isso traz benefício para a sociedade e depois, com esses imóveis dentro do cartório, aí você começa a rodar a economia e isso também acaba trazendo benefícios para o cartório também, para a gente. Entendeu? A partir de qualquer movimentação futura, já começa a trazer recursos para o cartório e para o município também, né? Que o município começa a ganhar também, né? Principalmente a questão do ITBI, né? Porque esses imóveis, todos eles fora da economia formal, você não tem como cobrar ITBI deles. Justamente. Exato. Existia e sempre existe, isso não tem como a gente mudar. A compra e venda sempre existe. O vizinho que conhece lá o outro, eu estou querendo vender aqui, você consegue... Aí não, eu tenho interesse em comprar. Na informalidade, vai lá, arruma um negócio, faz um contratozinho de gaveta, né? E um recibo apenas e consegue. Há uma transmissão, esses imóveis, eles não estão fora da economia, mas não estão na economia formal. A partir de que ele entra, aí o município tem como fazer a cobrança do ITBI, né? E a formalidade, isso acaba ajudando todo mundo, né? A falta da regulação fundiária é uma característica de país de terceiro mundo? É verdade isso?
Exatamente isso. A gente tem um economista peruano, Hernando de Soto. Ele tem um livro que é intitulado O Mistério do Capital. E ele ressalta muito bem isso. Ele fala que os países de terceiro mundo, que são os países hoje em desenvolvimento, né, e os países descendentes lá do comunismo, né, ex-União Soviética, enfim, esses países, eles estão num déficit em relação aos países capitalistas, tipo Estados Unidos e Europa, de 100 anos, justamente por conta da irregularidade dos seus imóveis. Então, assim, ele defende, né, que Estados Unidos e Europa é o que é hoje, é pela regularidade dos seus imóveis. Lá no passado, eles também estavam igual a gente, entendeu? E a partir de que eles envolveram esses imóveis na economia, tornaram esse capital morto, que eles chamam de capital morto, num capital ativo, o país começou a crescer, entendeu? Porque ele circula, esse capital circula, ele gera mais riqueza, entendeu? Então, assim, a partir do que o município hoje começa a investir, e eu tenho uma expectativa muito grande que daqui 5 anos, 10 anos, Iuna vai ser, Iuna e Irupi também, me refiro a Irupi, porque Irupi também está no mesmo caminho, né? E todos aqueles que se propuserem a fazer a regularização vão estar num desenvolvimento muito maior do que os outros que não se propuseram a isso. E a gente já tem pesquisa nesse sentido. No Rio de Janeiro, teve um pesquisador, eu não falha a memória, eu não me lembro agora do nome do pesquisador, mas ele fez uma pesquisa numa regularização fundiária ocorrida numa favela. Olha. E no período de 8 anos, houve um incremento da renda familiar daquelas famílias que foram beneficiadas em mais de 30%. Assim, no primeiro momento você assusta, poxa, mas como que a renda vai aumentar? Mas à medida que eu regularizo o imóvel, eu tenho condições, por exemplo, de alugar ele por um valor melhor, entendeu? Valoriza o imóvel. Então, assim, acaba que isso... Aquisição de empréstimo para fazer uma reforma, né? Exatamente. E isso acaba melhorando a economia como um todo. E necessariamente isso se reverte para a pessoa também. Se ela tem mais de um imóvel, por exemplo, ela consegue alugar melhor, consegue colocar num Airbnb, por exemplo. Então, assim, tudo isso é uma forma de mostrar que a regularização funciona, entendeu? É muito interessante. Tá certo. Ô, Joxan, eu quero agradecer a sua presença aqui. Não sei se você tem mais alguma informação que seria útil. Sim, na verdade eu queria só deixar assim, o convite e meio que uma convocação até, porque a gente está com um número até bem baixo de pessoas que de fato estão procurando o município para regularizar seus imóveis. E o município está de portas abertas para receber essas pessoas. Então, assim, a gente tem mais de 3 mil imóveis inseridos, né, na regularidade. Mas, assim, de fato, nós não chegamos ainda a 200 imóveis titulados, né? 200 pessoas procuraram até agora. Exatamente. Então, assim, a gente está pedindo, e já o município tem feito propaganda, tem buscado que essas pessoas procurem o município para iniciar o seu processo. A maior parte vai ser gratuito, vai ser sem custo, entendeu? Então é bem interessante que a pessoa procure, porque o município, nesse momento, ele não está podendo fazer uma busca ativa, vamos dizer assim, indo de casa em casa para fazer isso. Vai fazer, entendeu? Depois que terminar a parte de parcelamento. Mas nesse momento ainda ela depende que a pessoa faça o seu requerimento na prefeitura, é algo bem simples. Documentação seria a mesma documentação praticamente de que ela depende para fazer uma escritura no cartório, entendeu? Às vezes tem situações que é até mais simples até. Então, assim, essas pessoas que quiserem e tiverem todo interesse em regularizar seus imóveis, façam o favor de comparecer ao setor lá da regularização fundiária, que com certeza vai ter o seu imóvel regularizado. Certo. Então nós recebemos aqui o Joxan Araújo Moura para falar sobre a regulação fundiária e nos deu uma grande contribuição. E aqui, Joxan, está aberta as portas. Toda vez que você tiver um fato novo nesse assunto ou em outros assuntos de interesse da comunidade, você pode vir aqui, vai ser um prazer de receber aqui. Maravilha. Okay? Agradeço muito o convite e continuo à disposição. Lá no cartório também, quem quiser chegar lá para tirar dúvida a respeito disso, ou mesmo na prefeitura, a gente está lá de portas abertas para... Onde que funciona o cartório de registro de imóveis aqui em Iuna? Ele funciona na Avenida Deputado João Rios, número 542, né?
Próximo à rodoviária, do ladinho da rodoviária, né? Isso. E a prefeitura, todo mundo sabe lá, o setor de regularização está ali no primeiro nível ali da prefeitura. Tá bom. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.